Olá, caríssimas e caríssimos, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e nós estamos já nos momentos finais de Apocalipse. Neste vídeo vamos trabalhar o capítulo 19, verso 1 ao 21. Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus. Eu, carinhosamente, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Vai ser uma alegria muito grande ter vocês conosco e depois de encerrar essa belíssima e gloriosa série a respeito do livro do Apocalipse, iniciaremos outras, como já está disponível inúmeras playlists, vídeos, aulas a respeito de temáticas bem relevantes da doutrina da igreja. Caríssimos e caríssimas, estamos chegando ao momento culminante da história da humanidade. Nos capítulos 1 a 11, vimos a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou os seus juízos sobre ele. Nos capítulos 12 ao 22, estamos vendo como essa batalha se torna mais renhida e agora o dragão e o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz se ajuntam para perseguir o Cordeiro e a sua igreja. Nos capítulos 17 e 18, vimos como o sistema do mundo, representado pela falsa religião e o sistema político e econômico, entram concomitantemente em colapso. Agora, João tem a visão da alegria do céu pela queda da Babilônia e a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro e a visão gloriosa da gloriosa vinda de Cristo e a sua vitória retumbante sobre os seus inimigos. Sempre sugerimos aos nossos alunos que antes de assistir às nossas reflexões a respeito da temática, leia o capítulo sugerido, no caso, o capítulo 19, de 1 a 21. Primeiro tópico da lição de hoje: os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Vai trabalhar os versos 1 até mesmo aos 6 versículos apenas. A meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada. Verso 2. A condenação eterna do mal e dos malfeitores é um julgamento justo e verdadeiro. Deus não pode premiar o mal. Ele é ético. Quando a Babilônia caiu, a ordem foi dada no céu. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque contra ela julgou a vossa causa. Apocalipse 18, 20. Jesus está julgando a meretriz, a falsa igreja, e casando-se com sua noiva, a verdadeira igreja. Ao mesmo tempo em que a religião constituída, prostituta, diz: ai, ai, a noiva do Cordeiro. A igreja diz: aleluia. O poder do mundo que é transitório está caindo. Vai nos apresentar o verso 1. A grande meretriz, o sistema religioso, político e econômico que dominou o mundo e ostentou sua riqueza, poder e luxúria, entra em colapso. O mundo passa. Na segunda vinda de Cristo, esse sistema estará completamente destruído. Os céus se regozijam porque Deus está julgando seus inimigos. Deus está no trono, dele é a salvação, a glória e o poder. O poder da falsa religião caiu, as máscaras da falsa religião caíram. O falso sistema religioso é condenado simplesmente por 2 motivos. A. Ele corrompeu a terra com a sua falsa prostituição. Verso 2. Ela levou as nações a se curvarem diante de ídolos, desviou as pessoas do verdadeiro Deus, ensinou falsas doutrinas e se esforçou para produzir apóstatas em vez de discípulos de Cristo. B. Ela matou os servos de Deus. A falsa religião sempre se opôs à verdadeira e perseguiu os arautos da verdade. Ela matou os santos, os profetas, os apóstolos e tantos mártires ao longo da história, que a gente nem pode contar. A condenação deste sistema do mundo é eterna. Verso 3.
Não apenas o mal está vencido, mas os malfeitores estão atormentados eternamente. A Bíblia fala sobre penalidades eternas. Não existe nada de aniquilação, mas de um constante tormento sem fim. A igreja e os anjos adoram a Deus. Por quê? Porque Ele está reinando. Versos 4 ao 6 do capítulo 19. Deus sempre esteve no trono. O inimigo sempre esteve no cabresto de Deus. Mas agora, chegou a hora de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora chegou o dia do julgamento do Deus Todo-Poderoso e todos os inimigos serão lançados no lago de fogo. O livro de Apocalipse é o livro dos tronos. Deus agora conquista os tronos da terra, o trono do diabo, o trono do anticristo, o trono do falso profeta, o trono da Babilônia e os tronos dos poderosos do mundo. Todos estão debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Os impérios poderosos caíram. As superpotências econômicas caíram. Os déspotas caíram. Todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. Aleluia, porque só o Senhor reina. O coro celestial é unânime. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, versos 6. Vamos avançar um pouco mais. Segundo tópico, os céus celebram o casamento da noiva com o seu noivo, o Cordeiro de Deus. Aí a gente avança os versículos 6 ao 10. Enquanto a meretriz é julgada, a noiva é honrada. Versos 7 ao 8. Enquanto a meretriz, a falsa igreja é julgada, a verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, é honrada. Enquanto a meretriz tem suas vestes manchadas de prostituição e violência, as vestes da noiva do Cordeiro são o mais limpo e mais puro e o mais fino dos linhos. A noiva se atavia, mas as vestes lhe são dadas. A igreja se santifica, mas esta santificação vem do Senhor. A igreja devolve a sua salvação, mas é Deus quem opera em nós, tanto o seu querer quanto o seu realizar. Os bem-aventurados convidados para as bodas e a noiva são as mesmas pessoas. Verso 9. Esta é uma subreposição de imagens. A noiva é a igreja e os convidados para as bodas são todos aqueles que fazem parte da igreja. Os convidados e a noiva são uma e a mesma coisa. A igreja é o povo mais feliz do universo e a eternidade será uma festa que nunca mais se acabará. O noivo é descrito como cordeiro, lá no versículo 7. Ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício pelo pecado. Como noivo da igreja, ele quer ser amado, lembrado como aquele que deu a sua vida pela sua amada. As bodas falam da consumação gloriosa do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Verso 7. O casamento de Cristo com a sua igreja será um casamento perfeito, sem crise, sem divórcio. E aí nós poderíamos dar inúmeras ilustrações, como, por exemplo, o casamento de Charles e Diana, o casamento do século XX, que acabou em tragédia. Também poderíamos ilustrar com o costume matrimonial dos hebreus. Bom, primeiro, noivado era algo mais profundo do que um compromisso. Significa para nós a obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união desde o dia que o noivo e a noiva estavam legalmente casados. 2 Coríntios 11, 2.
Segundo, o intervalo. Durante o intervalo, o esposo paga ao pai da noiva um dote. Terceiro, a procissão para a casa da noiva. Ao final do intervalo, o noivo sai em procissão para a casa da noiva. A noiva se prepara e se atavia. O noivo, em seu melhor traje, é acompanhado dos seus amigos que cantam e levam tochas. E segue em direção à casa da noiva. O noivo recebe a noiva e a leva em procissão ao seu próprio lar. 4. Finalmente, as bodas. As bodas incluem a festa das bodas que duravam 7 ou 14 dias. Agora a igreja está desposada com Cristo. Ele já pagou o dote por ela. Ele comprou a sua esposa com o seu sangue. O intervalo é o período em que a noiva tem para se preparar. Ao final desse tempo, o noivo vem acompanhado dos seus anjos para receber a sua noiva, a igreja. Agora começam as bodas. O texto registra nesse glorioso encontro, abre aspas, alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse 19:7. As bodas constituem não por uma semana, mas por toda a eternidade. Ó dia glorioso será aqueles que se acharem seus nomes escritos no livro da vida. Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. Vamos para os versos 11 até o verso 21. A aparição do noivo Rei dos Reis, no verso 11. João vê Jesus vindo gloriosamente, vitoriosamente do céu. O céu se abre, dessa vez o céu está aberto, não para João entrar, Apocalipse 14, verso 1, mas para Jesus e os seus exércitos saírem, Apocalipse 19, 11. A última cena da história está para acontecer. Jesus virá para a última batalha. É o tempo da grande tribulação. Satanás estará dando suas últimas cartadas. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja, mas Jesus aparece como o supremo conquistador. Ele aparece repentinamente em majestade e glória. A descrição do noivo, o Rei dos Reis. Tá afim? Vamos comigo então. Versos 11 ao 13 e o 15 ao 16. Primeiro, ele é fiel e verdadeiro, no verso 11. Em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Segundo, ele é aquele que tudo perscruta, verso 12. Seus olhos são como chama de fogo. Nada ficará oculto do seu profundo julgamento. Ele vai julgar suas palavras, obras e os segredos do seu coração. Aqueles que escaparam do juízo dos homens não escaparão do juízo de Deus. Terceiro, ele é o vencedor supremo. Verso 12, parte B. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem na sua cabeça a coroa de um vencedor e do conquistador. Quando ele entrou em Jerusalém, ele cavalgou no jumentinho. Ele encontrou como servo, mas agora ele cavalga um cavalo branco e tem em sua cabeça muitas coroas, símbolo da sua suprema vitória. Quarto, ele é insondável em seu ser. Verso 12, parte C. Isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. Quinto, ele é a palavra de Deus em ação. Verso 13. Deus criou o universo através da sua palavra. Agora Deus vai julgar o mundo através da sua palavra. Jesus é o grande juiz de toda a terra. Sexto, ele é o amado da igreja e o vingador dos teus inimigos. Versos 13 e 15. Seu manto está manchado de sangue, não o sangue da cruz, mas o sangue dos teus inimigos. Isaías 63, 2 ao 3.
Ele vem para o julgamento, ele vem para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para recolher os eleitos da ceifa e pisar os ímpios como num lagar. Apocalipse 14, versos 17 ao 20. Ele vem para julgar as nações. Mateus 25, 31 ao 46. Caríssimos e caríssimas, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 16. Deus o exaltou sobremaneira, deu-lhe o nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho deve se dobrar. Deverão se dobrar o diabo, o anticristo, o falso profeta, os reis da terra e os ímpios. Os exércitos ou acompanhantes do noivo, o Rei dos Reis. Nós vamos trabalhar agora o verso 14. O rei virá em glória, ao clangor da trombeta de Deus, o som da trombeta do arcanjo. Cristo descerá do céu e todo olho o verá. Ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente, triunfamente. O rei virá com o seu séquito, os anjos e os remidos. Mateus 24, 31, Marcos 13, 27, Lucas 9, 26, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, 2 Tessalonicenses 1, 7 ao 10. Um exército de anjos descerá com Cristo. Os salvos que estiverem na glória virão com ele entre as nuvens, todos como vencedores, montados em cavalos brancos, todos com vestiduras brancas. Outrora, a nossa justiça era como trapos de imundícia, mas agora vamos vestir vestiduras brancas. Nós, a igreja, somos justos e vencedores nesse contexto. A derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis é descrita em toda sua hediondez. Vamos trabalhar agora os versos 17 ao 18, 2 versículos apenas. Enquanto os remidos são convidados para entrar no banquete das bodas do Cordeiro, as aves são convidadas a se banquetearem com as carnes dos reis, poderosos, comandantes, cavalos e cavalheiros. Há um contraste entre esses dois banquetes. O primeiro é o banquete da ceia nupcial do Cordeiro, o qual todos os santos são convidados. Apocalipse 19, do 7 ao 9. O segundo, o banquete dos vencidos, ao qual todas as aves de rapina são convocadas. Isso indica que todo o poder terreno chegou ao fim e a vitória de Cristo definitivamente se completa. O Rei dos Reis triunfa sobre os seus inimigos na batalha final, o Armagedon. Vamos trabalhar agora os versos 19 ao 21, mais 3 versículos. Essa será a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Os exércitos que acompanham a Cristo não lutam, mas Jesus Cristo destruirá o anticristo com o sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 8. Todas as nações da terra o verão e o lamentarão. Apocalipse 1, 7. Quando os inimigos do Cordeiro se reunirem, então sua derrota será total e final. Apocalipse 19, do 19 ao 21. Essa batalha Jesus vence não com armas, mas com a sua palavra. A espada afiada que sai da sua boca. Apocalipse 19, 15. Aquele dia será dia de trevas e não de luz para os inimigos de Deus, e ninguém poderá escapar. Aquele será o grande dia da ira do Cordeiro e do juízo de Deus. Recordando, lembre-se que o homem foi feito alma vivente após um sopro da boca de Deus. E agora no Apocalipse, o homem com o Cordeiro será vitorioso. O homem, agora o novo nascimento em Cristo, será vitorioso pelo sopro que sai da boca do Deus revelado, Jesus Cristo. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, onde a meretriz também estará queimando
Apocalipse 19, versos 3 e 20. Eles jamais sairão deste lago, serão atormentados pelos séculos e séculos. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Enquanto os inimigos de Deus estarão sendo atormentados por toda a eternidade, a Igreja Santa desfrutará da intimidade de Cristo nas bodas do Cordeiro para todo sempre. Conclusão? Vamos lá. Em breve Cristo voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Cristo o Senhor da nossa vida hoje? Estamos preparados para nos encontrar com Cristo? Vigie, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Oremos, mas antes, vigiemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa família. Amém.